Será que está gravando, Uri? Agora, olha só, de forma quase que mnemônica, né? Nem sei o que é isso. É uma sequência, como o Fibonacci, por exemplo. Fibonacci é uma sequência mnemônica, tem uma numeração. Então, que essa gravação seja a elevação da alma de todos os Yehudim que tombaram perante a defesa do nosso estado de Eretz HaKodesh. Então, nós estamos no discurso do segundo Rebbe, do Mittler Rebbe, e ele fala nesse Bad Kodesh, nesse tecido sagrado, que esse tecido sagrado, esse Or Makif, essa luz que circunda, e como traz para nós, nas palavras do rei David, abençoada a memória, é do Senhor que sairá o meu julgamento, e teus olhos discernem o que é correto. E a importância daquilo que Shemirat Enai, a importância de guardar os olhos e olhar de forma positiva para as pessoas. Eu vi aquele Habib entrando ali no boteco. Aí a pessoa que tem maus olhos vai falar assim, ele vai comer carne taref. E o que tem bons olhos, ele vai fazer alguma coisa positiva, ou ele vai no banheiro, por exemplo. Então a gente também tem que dar o benefício da dúvida. Então, por que o meu julgamento sairá precisamente do Senhor? Porque excluir o veredito dos juízes ordinários. A resposta é dada pelo versículo, pois teus olhos, eles discernem o que é correto, mas não os olhos dos outros juízes. Porém, por que é precisamente assim? Devemos entender que o sentido de tudo isso é em sua origem. Na verdade, essa é a grande verdade, que muitas das pessoas olham para as outras fazendo julgamento, não olham de forma imparcial. Então a gente tem que tentar olhar sempre de forma imparcial para tentar entender antes de julgar. As explicações e os comentários dados anteriormente nos permitirão estabelecê-los uma vez que explicamos o sentido da afirmação de Shlomo HaMelech. Tema a Deus, ó meu filho, e ao rei também, no verso, o rei sustenta o pai com justiça. Somente o rei, pelas razões mencionadas, somente o rei. Quem é o rei? Hashem, Hashem. Exatamente. Como a gente viu, isso é suficiente para o iniciado. Devemos também, posso continuar? Beta. Devemos também explicar tudo isto nas esferas celestes. De fato, o rei sustém a terra com justiça, graças ao seu atributo de Malhut, que é específico para o rei e ninguém mais o possui. Devemos também explicar, tudo isso nas esferas celestes. De fato, o rei sustém a terra com justiça, graças ao atributo de Malhut, que é específico para o rei e ninguém mais o possui. O rei é, de fato, o receptáculo de luz que emana do atributo do reinado supremo. O que se refere a esse rei? O rei é o nasci da nossa geração. Então essa tem uma relação do rei. O rei representa ser, digamos assim, aquele que conecta a nossa geração. Que inclui em si os dois extremos. O reinado supremo, o atributo do reinado supremo que inclui em si os dois, a bondade e o rigor, uma vez que ele segue o caminho mediano definido anteriormente. Se quiser, pode ler. Esse é o caminho do meio, que equivale às três colunas, a coluna da direita e da esquerda, Gevurah Vechesed, nós temos o Tiferet, que é essa transformação que é o cobre, nós temos o ouro, que é a Gevurah, a severidade, a prata, que é a bondade, Hesed, e o bronze, ou o cobre, na verdade, é o Tiferet, que é o caminho do meio. Exclui qualquer inclinação para a direita ou para a esquerda. Não vá tanto para a direita, não vá tanto para a esquerda, porque tem os extremos. Tem um livro de história do Eric Hobsbawm, que ele fala sobre a era dos extremos, na época que o mundo estava polarizado entre o que era capitalismo e socialismo. Isso era época de extremos, a direita e a esquerda. Mas o Ramba, em o Hot Deot, ele fala a mesma expressão que o Rebbe traz aqui. Nem tanto ande para a direita, nem tanto ande para a esquerda. O caminho correto é o caminho do meio. Corresponde à medida adequada e justa e pode ser qualificada precisamente de julgamento verdadeiro. Por esta razão, o rei Davi, de abençoada memória, pediu que precisamente do Senhor sairá meu julgamento,
e não de juízes que poderiam, em seu veredito, ser clementes demais ou severos demais, estando, pois, impossibilitados de determinar a verdade absoluta de acordo com o caminho mediano que é o mais exato e o mais justo. Muito bem, Habib, muito bem. É a chamada justa medida, né? Midah kneged midah. Quer fazer mais um pedacinho? O homem se baseia no que se vê pela aparência. Eu olho para a pessoa, eu vejo aquele Habib deve ser uma pessoa assim, assim, assado, porque ele tem essa aparência. Entretanto, o Rei da Justiça, o Boreolá, ele penetra os nossos corações, ele sonda as entranhas e discerne entre o bem e o mal. A verdade e a mentira ele sabe julgar. Aquele que tem uma clipá, ele tenta, por um período, a psicologia behaviorista de Skinner, o comportamento, a pessoa tende a mostrar o que não é, porque na verdade das verdades, na essência, a pinimiut da pessoa, ali está a verdade da pessoa. Na pinimiut da pessoa. O que ela quer mostrar, nem sempre o que ela mostra, revela é o que está mais oculto, é isso? Acaba se revelando. Tipo, não é ela, aparentemente, mas na verdade é. Exatamente. É isso? Exatamente. O que ela quer mostrar, porque ela está escondendo algo que ela não gosta, na verdade ela é isso que ela está mostrando. Exatamente. Ela tem essa beleza. Exatamente. Eu não sei se você entendeu. Sim. Eu entendi o que foi isso que você falou. Sim. Davi confiava em seus méritos. Ele sabe julgar os fatos em todos os seus pontos de acordo com a verdade, sem inclinação nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda, nem de leve, como um fio de cabelo. Interessante. Davi confiava em seus méritos, ele conhecia a retidão do seu coração, a sua sinceridade conforme está escrito. O Senhor sondou o meu coração, testou-me, que Boreolã tenha muito resto da gente para não testar tanto. Sim, por essa razão ele pediu que o Senhor sairá meu julgamento. Desta maneira, ele sabia que seria inocentado, conhecendo a pureza do seu coração. Porém, outros juízes, além de Deus, seriam incapazes de discerni-la. Está escrito que precisamente teus olhos discernem o que é correto. Certo. Os livros profundos estabelecem que a primeira manifestação de uma inclinação para a bondade ou para a severidade, ou seja, direita e esquerda, no intelecto ou no coração, de acordo com as 3 colunas que aparecem no esboço traçado anteriormente, aparece a nível de Keter, ou seja, que encabeça a coluna central de Keter. O Keter, como o Malhut, ele é uma forma ampla entre o micro e o macrocosmo. O aspecto de Ratson Hapashut, ou seja, mas qual é a vontade fundamental ligada à essência da alma, que ainda não está segmentada em vontades de bondade e vontade de rigor. É uma única vontade, é a verdadeira vontade. Sejam elas no aspecto intelectual ou emocional, conforme mencionado acima pelo Mittler Rebbe. Continua Habib, e pois nesse estado que começa... Sejam elas no aspecto intelectual, emocional, conforme mencionado. Intelectual seria Romá, Biná e Dat, e emocional seria os outros. As sete demais. É pois neste estado que começa a diferenciação que passa inicialmente pelos 2 olhos. Por natureza, o homem vê o bem ou o mal em consequência de seus sentimentos em seu íntimo. Como, por exemplo, um pai que, devido ao amor que tem por seu filho, sempre o verá com bons olhos, com indulgência, mesmo quando ele age mal. Algo similar ocorre com seu amor próprio. Vemos que a pessoa não toma consciência de suas falhas e encobre até as mais graves, justificando-as a seu favor. Ao contrário, irá considerar negativamente uma pessoa que odeia em seu íntimo. Em sua mente a condenará sistematicamente, a ponto de culpar também o inocente. A visão dos 2 olhos, direito e esquerdo, é condicionada à concepção do espírito, que induz a razão, seja de inocentar ou de condenar. Lo aleinu, daí deriva toda a bondade e severidade emocional. Como consta no Tânia, que é o Likutei Amarim, que está escrito, a maneira de considerar é o reflexo de sua disposição do espírito. Ou seja, é a questão de reflexo. Mais um pouquinho a gente termina esse capítulo. Sim. Este é, pois, o sentido da expressão. Teus olhos discernem o que é correto. A concepção do rei do julgamento celeste divide-se aqui embaixo em bondade e severidade. A concepção do rei do julgamento celeste em 2 olhos que se mesclam e se unem para constituir o caminho mediano da retidão e da verdade, por natureza sem inclinação, nem para a direita nem para a esquerda, conforme mencionado. Assim, somente teus olhos discernem o que é correto, o caminho reto e mediano que concilia e integra os 2 extremos, o olhar benevolente e o severo, bondade e rigor, determinando dessa forma a justiça verdadeira, que se encontra apenas no rei pela razão mencionada anteriormente, pois o início do processo é ligado a seu fim.
O aspecto de Keter que transcende Chokhmah e Binah, Chesed e Gevurah, brilha principalmente em Malhut, nível mais baixo, chamado de Keter Malhut. Então, esse é o sentido do versículo do Senhor sairá meu julgamento, pois conforme mencionado, teus olhos discernem o que é correto. E uma vez que os teus olhos discernem o que é correto, o julgamento é verdadeiro. Então, automaticamente, quando o meu julgamento foi pronunciado pelo Tribunal Celestial, Tribunal Celeste, os juízes que constituem terão em sua mente emoções penetradas pelo brilho da justiça e do atributo do rei. Aqui são juízes ordinários, juízes comuns da terra, é isso? Vamos ler mais Então, uma vez. automaticamente, quando meu julgamento for pronunciado pelo tribunal, meu julgamento, da pessoa que está sendo julgada pelo tribunal celeste, O tribunal de cima. Os juízes do tribunal de cima, os juízes que constituem o tribunal celeste terão somente emoções penetradas. Bom, a minha curiosidade é quem são esses juízes. Se eles são do tribunal celeste, então eles não são carne e osso. exatamente, são os juízes espirituais. São anjos, talvez? Eu acredito que tzadikim, né? É o making of. Tipo, sabe quando aparece em branco e preto a gravação? Porque as pessoas não estão, sabe? Elas estão conversando e não estão, tipo assim, fazendo... Sim, eu acredito que sejam tzadikim. Porque os anjos, ou como consta e traz uma certa Rosh Hashanah, eles escrevem a nosso favor, né? Os anjos da misericórdia, os anjos da severidade, eles também escrevem nos livros aquilo que precisa ser retificado. Então, os anjos em si, ou eles estão nos ajudando de um sentido ou de outro, mas ou eles estão tendo Chesed conosco, o Gevurah. Mas aí tem um tribunal celestial, é esse sim um tribunal celestial que vai julgar de acordo com o que for levantado para ele. Azak Baru!